Oi, eu sou o Luiz e hoje nós vamos falar sobre veneno. Não essa veneno, outro tipo de veneno. Para ser mais específico, assassinos que utilizavam veneno como arma. Vamos ver se você conhece pelo menos esses dois casos. Que tal nós começarmos por William Palmer? A história do Sr. Palmer começa em 14 de novembro de 1855, quando seu amigo John Cook, que aqui chamaremos apenas de John, ganhou uma boa bolada, 3.000 libras, em uma aposta de cavalos. E quem estava lá do seu lado? É claro que era o William, né, gente? E quem diria que ganhar 3.000 numa aposta seria o motivo da sua morte? Pois é. Infelizmente, o John começou a ficar meio doente e, para sorte dele, o seu melhor amigo, que também era médico, decidiu cuidar dele ao longo desse período para ver se ele melhorava. Mas não veio aí não, viu, gente? Infelizmente, ele veio a falecer, mas não antes de uma longa semana de dor excruciante e muito sofrimento. E antes de morrer, o John acusou seu melhor amigo de ser um assassino, de tentar envenená-lo. Tentar não, ele conseguiu. E, bem, adivinha só com quem ficou todo esse dinheiro que ele ganhou na aposta? Isso mesmo, com nosso amigo William Palmer. Mas essa foi apenas a primeira das várias mortes que giraram em torno da vida do Palmer. Alguns meses depois, Anne Thornton, esposa do William, e o cunhado dele, irmão dela, também vieram a falecer, mas não antes de ter um seguro de vida bem recheado de dinheiro, que adivinha só com quem ficou o dinheiro? Isso mesmo, com o William. Mas o William estava ficando meio ganancioso, e logo após essas mortes, a mãe da Anne, sua sogra, seu tio, 4 de seus filhos e 4 ou 5, não é bem preciso, inimigos políticos também vieram a falecer. Com tantas mortes em volta da sua vida e as dívidas começando a bater na porta do William, espera, eu não disse ainda que ele era um viciado em apostas e péssimo nisso? O que levantou mais suspeitas foi ainda a sua primeira morte, a do seu amigo John. O pai do seu amigo decidiu solicitar que o corpo do seu filho fosse exumado para ter uma segunda opinião sobre a causa da morte do menino. Afinal de contas, por que o seu filho ia deixar o dinheiro que ele ganhou para o seu melhor amigo? Melhor amigo. Alguns dias depois, a autópsia foi realizada por médicos locais, com a presença do William, é claro, mas não como suspeito, apenas como um amigo de profissão. Mas o William era bem espertinho, viu? E logo durante o processo de autópsia, ele acidentalmente esbarrou num amigo que estava manuseando o estômago da vítima e fez todo o líquido que estava ali dentro descer. Deu para salvar apenas um pouquinho que foi coletado numa amostra de um pote, que também foi violada posteriormente. Eis que então entra uma nova figura para nossa história, o Dr. Alfred Swain Taylor, que era considerado um especialista na área forense na época. Ele testou o resto da amostra que estava no estômago do John, que foi coletado no potinho, e ele chegou à conclusão de que era apenas um ingrediente de um remédio chamado antínamo, que existia na época, que não era uma dose letal. Mas com a análise dos sintomas e com as circunstâncias da morte, o Taylor afirmou que ele foi envenenado por estricnina. Com isso, o William foi indiciado pelo crime. E é aí que começa uma grande saga jurídica com William atacando o Taylor e tentando desmerecer a sua credibilidade como médico e legista. A estratégia da defesa era bem simples, usar o conhecimento do Taylor na área forense como uma justificativa para o seu diagnóstico. Enquanto isso, os advogados do William alegavam que o Taylor não tinha conhecimento sobre o efeito da estricnina em humanos, apenas em coelhos, devido a um experimento que ele realizou em coelhos há 10 anos atrás. Para dificultar ainda mais para o legista, o Taylor foi chamado vários adversários acadêmicos dele para depor contra, que alegavam que ele era bastante arrogante e prepotente dentro da academia. A promotoria então alegou que o Palmer tinha conhecimento suficiente para ser um excelente envenenador, utilizando o veneno em doses bem pequenas para que a vítima não pudesse perceber que estava sendo envenenada, usando o veneno em doses pequenas e causando dano à vítima de pouco a pouco, até que ela viesse a falecer. Ao final, a promotoria decidiu que o William era culpado e condenaram ele à forca. E as suas últimas palavras foram: sou inocente de envenenar o John com estricnina. Detalhe, sou inocente de envenenar apenas o John. Mas para o Taylor, as coisas não terminaram bem. Ele caiu em desgraça dentro da comunidade científica. Todo esse caso se passou em Londres, mas agora eu vou trazer um caso bem brasileiro. Na verdade, aqui do lado, em Goiânia. Em 17 de dezembro de 2023, Amanda Portata Mortosa, de 31 anos, foi até a casa do seu namorado. O horário era 9 da manhã e ela levou um kit de café da manhã para o seu namorado Leonardo e para a família. Tudo parecia maravilhoso. Era um kit ali com pão de queijo, biscoitos, sucos e alguns bolos de pote.
Esses bolos de pote, inclusive, eram de uma confeitaria bem famosa em Goiânia. A Amanda era muito querida pela família do Leonardo, a ponto de chamar a avó dele de vozinha. A relação da Amanda com Leonardo filho estava um pouco conturbada. O namoro deles havia se iniciado em junho e se estendeu até 10 de agosto. A Amanda então apresentou um ultrassom para Leonardo, afirmando estar grávida dele. Porém, como Leonardo era médico, ele percebeu logo que aquela ultrassom não condizia com o tempo de gestação que a Amanda falava que tinha. Mas ainda assim, Leonardo manteve livre acesso para Amanda em sua casa, para que ela pudesse ter contato com seus pais, avós, e assim o bebê crescesse de forma saudável já em contato com sua família. Nesse meio tempo, o Leonardo começou a receber algumas ameaças por telefone, xingando ele, sua família, perguntando com quem ele se importava mais. E as ameaças também eram para sua namoradinha, como eles chamavam. Mas voltando um pouco para o dia 17 de dezembro, Amanda chegou, trouxe o seu café da manhã, se sentou à mesa com a família dele. Estavam no dia o tio do Leonardo, o pai do Leonardo, a avó do Leonardo e o avô do Leonardo. Ele não estava em casa. Nisso, Amanda riu, conversou, comeu e foi embora. Nesse mesmo dia, o pai do Leonardo, também conhecido como Leozão pela polícia, pois ele também foi policial, e a avó do Leonardo, também conhecida como Dona Lúcia ou Vozinha, começaram a passar bem mal. E infelizmente vieram a óbito. O avô do Leonardo não comeu o café da manhã que a Amanda trouxe, pois ele era diabético, enquanto o tio do Leonardo não quis comer, porque ele não queria estragar o apetite para o almoço. De início, os médicos acreditavam se tratar de uma infecção alimentar, mas logo foi descartada essa hipótese e partimos para a hipótese de envenenamento. Ao longo da perícia, Amanda decidiu participar do processo junto com a família. Um jeito de estar presente e dar suporte para a família do Leonardo naquele momento de tanta dor. Ela não parecia estar preocupada em ser pega, mas quando a perícia pediu o celular dela, ela negou. Quando o delegado perguntou para ela sobre a relação dela com Leonardo, ela disse que sempre foi uma relação excelente, tanto ela com Leonardo quanto ela com a família do Leonardo. Lembrando que os dois não eram um casal desde agosto, e a gente está falando de dezembro. Após as perguntas, ela falou que estava passando um pouco mal e foi internada num hospital. Nesse hospital, os médicos descobriram que ela fez um coquetel com acetona e alguns medicamentos. Depois disso, ela foi encaminhada para um hospital psiquiátrico. Enquanto isso, as investigações seguem e a polícia segue perguntando sobre a Amanda e seus familiares. A perícia então decide que foi realmente envenenamento. Agora, qual tipo de veneno e qual a motivação? Eles então iniciam um teste em 300 substâncias pesticidas, mas todas dão negativo. Mas encontram rastros de veneno nos bolos de pote que foram servidos naquele dia. E para confirmação de tudo, a polícia encontra uma nota fiscal de compra de veneno no nome da Amanda. A Amanda foi presa em 20 de dezembro de 2023, indiciada por duplo homicídio e dupla tentativa de homicídio. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários. E até a próxima.